primeira coisa é acreditar, obviamente que não é uma situação fácil a reversão, mas a gente tem que acreditar e procurar fazer o nosso melhor. A gente já fez ótimas partidas em casa, com volume importante de ataque, e o mínimo que a gente tem que fazer é acreditar. Se a gente não acreditar, não teríamos chance de reverter. Então tem que acreditar, o time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem um grande time, um time bem treinado, mas a gente tem que acreditar até o final e nós temos que fazer o nosso melhor daqui até o final do jogo de quinta-feira. Eu acho que a gente terminou o jogo hoje de uma maneira positiva, no sentido de ter mais pressão e mais presença na área. A gente teve chance pelo menos de fazer um gol. O goleiro fez uma grande defesa num dos lances e tivemos um pênalti muito claro que não foi marcado. Então a gente teve um volume, depois que a gente tomou os 2-0 com as mexidas, a gente soube se lançar mais na frente e jogamos de uma maneira mais compacta, embora a gente tivesse colocado o time mais para frente, a gente não ficou exposto. Então teve uma área mais preenchida. A questão não é só ter o jogador contra o Remo, contra o Grêmio aqui, contra o Peñarol em casa. A gente fez jogos com bastante ataque pelos lados e com bom preenchimento de área. Isso é uma coisa que a gente foi melhorando com o tempo. Hoje no primeiro tempo faltou bastante. Contra o Remo não faltou, contra o Grêmio aqui também não faltou isso, mas hoje, principalmente no primeiro tempo, faltou a gente preencher mais a área. Não adianta a gente ficar olhando para trás, os jogadores machucados, ninguém queria. Todo mundo sabe que um jogador do Quilate, do Roberto, um dos principais atacantes do Brasil, a gente jamais queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. O Labiá estava vivendo o melhor momento dele no Corinthians, machucou. A gente espera que dê tudo certo para o Memphis chegar e entrar em forma rapidamente para poder nos ajudar. Mas não adianta a gente achar que ficar olhando no retrovisor daquilo que já aconteceu. Eu acredito muito no potencial do grupo, a gente tem tudo para achar boas soluções e caminhar bem. Eu não tenho essa informação com precisão ainda. Ele teve uma lesão muscular sabe que sempre requer cuidado. Eu não tenho um tempo exato de lesão e também não sei se o departamento vai... Porque se fala que é um tempo muito grande, depois se recupera antes. Lesão muscular tem um prognóstico por conta da lesão, mas tem a recuperação muito específica de cada jogador. Então é muito difícil fazer prognóstico. Eu espero que o Yuri volte o quanto antes, porque ele é um jogador que ele ajuda muito o time em muitas questões. O que teve a ver o gol com a entrada do Lingard? Porque senão a gente fica discutindo nesse vazio. E se tivesse entrado e o Lingard tivesse feito 2 cruzamentos e saído do gol, aí assim, nunca é uma coisa específica assim. Isso é um tipo de análise que a gente atrasa muito a discussão no futebol brasileiro. O Lingard eu posso ter errado na substituição, isso não estou defendendo ou deixando de defender isso. É uma questão que não tem, os gols não têm sentido absolutamente nenhum. Do Lingard entrou aqui do lado esquerdo, a gente fez uma pressão boa na frente, o goleiro chutou. Aí o Gustavo Henrique ganhou quase todas as bolas do jogo. Nessa bola o cara raspou, a gente demorou para retornar. Aí virou um escanteio. Aí o cara bateu o escanteio mal, a bola veio baixa, aí foi tudo confuso, aí tirou ali, espanou a bola, o cara acertou o chute, que não estava programado nada para ele fazer aquele chute. E logo depois de um minuto e meio, teve um pênalti de a gente com 10 caras dentro da área. Então não tem absolutamente nada a ver o André ter saído e o Lingard ter entrado. Assim, é fazer uma associação muito pequena. É como aquelas coisas assim, o time toma 2 gols seguidos aos 47 do segundo tempo. Logo o time cansou e a preparação física está ruim. Essas alusões que às vezes as pessoas fazem de uma maneira simples, e acaba mais desinformando e poluindo a cabeça do torcedor do que informando. Toma os gols, o jogo tem outra característica. Aí quando acontece outras coisas, fica um pouco mais nervoso, quer sair um pouco de trás com muita velocidade, e acaba o time ficando mais descoordenado. Então não dá nem muito para fazer uma análise. Se entra o Lingard e depois de um tempo a gente vê como o jogo vai fluir e não acontece nada, a gente não cria mais chances, se fica mais um tempo, mais 15, 20 minutos 0-0, a gente podia fazer uma análise. Essa análise não tem muito sentido fazer.